Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso encontro de hoje, onde vamos revelar por que 73% das mulheres preferem homens acima dos 60 anos, e o motivo vai te surpreender completamente. Mas antes de revelarmos esse segredo magnético, eu quero te convidar a se inscrever agora no canal da Doutora Isabel e nos ajudar a bater nossa meta dos primeiros 1000 inscritos, pois preparei um presente exclusivo sobre longevidade e vigor que nenhum outro canal tem a coragem de entregar. Então garanta sua vaga enquanto ainda estamos no início. Você já parou para observar como o ambiente silencia e a tensão elétrica sobe quando um homem que já viveu o suficiente para não precisar provar nada simplesmente entra em um recinto, fazendo com que mulheres de 30 ou 40 anos percam o prumo em questão de segundos, sentindo uma força invisível que emana de quem já cruzou a barreira do tempo. Não estamos falando aqui sobre o saldo da sua conta bancária, nem sobre aquele carro de luxo importado estacionado lá fora, e, definitivamente, não é sobre músculos moldados em academias barulhentas, mas sim sobre uma presença sólida que 3/4 das mulheres entre 28 e 47 anos confessaram preferir, revelando que o verdadeiro afrodisíaco brasileiro não é a juventude efêmera, mas a completude de quem já não compete mais com meninos ansiosos. Eu sou a doutora Isabel, e hoje eu vou te mostrar por que o seu tempo não é seu inimigo, mas sua maior vantagem competitiva tanto na saúde quanto na sedução, transformando cada linha do seu rosto em um mapa de vitória sobre desertos que os rapazes de 30 anos nem sequer sabem que existem. Pois enquanto o jovem faz barulho com escapamentos e relógios brilhantes tentando gritar por importância, o homem maduro domina o espaço com um silêncio que pesa muito mais que qualquer trovão. Essa falta de esforço e a total ausência de desespero por atenção é justamente o que desarma o sistema nervoso feminino e cria uma curiosidade magnética quase impossível de controlar, pois o homem maduro não busca aprovação externa para dormir tranquilo. Quero que você agora sinta a força dessa autoridade natural que vem de ter uma vida tão abundante e cheia de responsabilidades reais que qualquer mulher que chegue até você se torna uma companhia agradável, mas jamais o centro absoluto do seu mundo, provocando nela uma mistura intensa de curiosidade e desejo difícil de domar. Note como o seu corpo ocupa o espaço de maneira serena, sem pedir licença e sem impor nada, apenas sendo o refúgio seguro em um mundo de homens ansiosos que desaparecem por pura insegurança, enquanto você se ausenta simplesmente porque tem uma vida real, livros para ler, jardins para cuidar e obrigações que mostram que seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado com joguinhos infantis ou notificações vazias de celular. Imagine agora aquela mulher de 35 anos que, ao cruzar com você em um restaurante ou em uma caminhada pela orla, ajeita o cabelo repetidas vezes, sem saber o que fazer com as mãos, simplesmente porque a sua presença sólida alterou a temperatura do ambiente, sem que você precisasse abrir a boca para vender uma imagem que não te pertence. Enquanto os jovens se perdem em filtros digitais do Instagram, discursos motivacionais vazios e hormônios artificiais tentando simular uma virilidade que o tempo ainda não lhes deu, você carrega no rosto o mapa de quem desceu aos próprios infernos e retornou com um sorriso, transformando cada cicatriz e cada derrota em um campo magnético que atrai o olhar feminino de forma instintiva e biológica. Essa masculinidade que não faz ruído, mas que simplesmente é, comunica que você é um homem completo, e essa escassez de necessidade emocional é o que há de mais raro e valioso em um mercado saturado de excessos e carências afetivas. O jovem de 30 anos corre, persegue e se desespera diante do mínimo silêncio, pois ele ainda não compreendeu que a verdadeira tensão sexual nasce justamente do que não ocorre, do copo que gira entre seus dedos, enquanto você ouve sem interrupções, da calma com que sua mão repousa sobre a mesa e da suavidade de um comentário simples que provoca um calor inesperado na pele dela. Você controla o seu desejo da mesma forma que controla sua respiração, e ao fazer isso sem esforço, você acaba controlando o desejo dela também, pois ela percebe, em um nível instintivo, que está diante de alguém que poderia sustentá-la se o mundo inteiro começasse a tremer agora mesmo, oferecendo uma rocha de estabilidade em um mar de incertezas. Não se compare com rapazes que ainda estão tentando entender como o mundo funciona, pois suas canas são uma coroa natural e seu corpo carrega as marcas de uma vida vivida com gosto,
com risadas intensas e momentos que deixaram registros reais que nenhuma academia de última geração poderia esculpir, pois a sua beleza vem da história e não da estética vazia. Quando você decide se aproximar, não usa frases ensaiadas ou truques de sedução baratos de internet, mas sim a naturalidade de quem sabe que o que é genuíno chega sem que você precise se quebrar em tentativas desesperadas, fazendo com que ela sinta que o universo se sincroniza naquele instante só de ouvir sua voz grave, pausada e serena. Você é o refúgio e a tormenta silenciosa ao mesmo tempo. Um homem que irradia uma força que não precisa ser mostrada com ostentação. E é essa segurança inabalável que faz com que ela queira mostrar a melhor versão de si mesma, apenas para ganhar um pouco da sua atenção. Seleta, sentindo que ser notada por você é um troféu de validação feminina. Sinta como a sua escassez de pressa e a sua capacidade de estar presente sem exigir nada se tornam um imã para mulheres que vivem exaustas em um mundo que as empurra a correr o tempo todo, pois quando elas encontram um homem que vibra nessa frequência tranquila e magnética, é como se finalmente pudessem soltar um peso que carregam há anos, permitindo-se serem apenas mulheres diante de um verdadeiro homem. Você não precisa de artifícios para brilhar ou de roupas de marca para se destacar, porque sua postura, o seu rosto e o seu silêncio revelam uma profundidade que nenhum jovem, por mais que tente, consegue igualar. E essa autoridade silenciosa se infiltra em cada palavra dita com calma, sem a necessidade de preencher o ambiente com barulho desnecessário ou risadas forçadas. É nesse domínio completo do seu mundo interior que reside a qualidade que mais desperta o desejo feminino, muito além de qualquer característica física, pois você abre um espaço sagrado onde ela se sente vista e escutada de verdade, sem as pressões ou as expectativas de quem ainda tem fome emocional e tenta provar valor em cada frase dita. Essa segurança construída com lágrimas, risos, derrotas e vitórias é o que realmente a desarma, transformando você em um refúgio que não se derrubaria no meio do caos e em uma tempestade silenciosa que ela não consegue decifrar totalmente, o que te torna ainda mais atraente e intrigante aos olhos dela, pois o mistério é o tempero da atração. Enquanto os outros buscam impressionar com urgência e ansiedade, você se mantém firme e reconhece os sinais mínimos que o corpo dela confessa, como o toque sutil no cabelo, o baixar do olhar ou a respiração que muda de ritmo, tudo isso sem precisar presumir nada, apenas ocupando o seu lugar com a dignidade de quem já viu demais para se impressionar com o superficial. A escassez de um homem que sabe quem é e que não roga por atenção vale mais do que qualquer atributo exterior, e quando ela nota que sua vida tem um peso real e que você não depende da aprovação dela para se sentir completo, o desejo dela se acende de forma instintiva, primária e avassaladora. A tensão não se cria com toques rápidos ou avanços precipitados, mas se constrói com essa presença absoluta, com o olhar que não invade, mas também não recua, e com a certeza interna de que você é a estrutura necessária para atravessar qualquer tempestade sem perder a própria essência, agindo com a mesma naturalidade com que respira e fazendo com que tudo ao seu redor pareça sincronizado, correto e exatamente onde deveria estar. Lembre-se sempre de que a sua presença não envelhece, ela domina, e cada ano vivido é um degrau a mais nessa escada de autoridade e experiência, que te torna irresistível para quem busca profundidade e clareza em um mar de superficialidade digital e conexões vazias. Imagine aquela mulher que, ao cruzar o seu caminho em uma tarde qualquer no Brasil, sente um impulso físico profundo e quase incontrolável, não por um figurão de capa de revista ou um modelo de Instagram, mas pela solidez de um homem comum que não tenta aparentar absolutamente nada, exalando uma energia que ela percebe antes mesmo de você dizer a primeira palavra. Ela nota a sua maneira de caminhar sem pressa, a serenidade de um corpo que ocupa o espaço sem pedir permissão e sem precisar se impor, enquanto os jovens ao redor tentam desesperadamente chamar a atenção com barulho, ostentação e uma carência que grita por validação. Você traz consigo um silêncio que é infinitamente mais poderoso que qualquer trovão, pois comunica que você já venceu batalhas internas e externas o suficiente para não precisar mais participar de qualquer jogo de aprovação ou de egos inflados. É essa ausência de esforço,
Essa masculinidade que simplesmente existe sem pedir desculpas, que domina o ambiente e faz com que ela perca a compostura, mexendo nervosamente no cabelo ou desviando o olhar, tentando esconder de si mesma que está totalmente impactada por alguém que exala uma certeza que nenhum filtro digital ou exercício extremo de academia poderia jamais replicar. O seu grande diferencial, o que realmente a prende e a fascina, é que a sua vida é real, completa e cheia de responsabilidades genuínas, o que faz com que qualquer mulher que chegue até você seja encarada como uma companhia agradável, mas nunca como o centro absoluto do seu universo ou a razão da sua felicidade. Essa sensação de que o seu mundo não gira em torno dela provoca uma mistura intensa de curiosidade e desejo, pois ela sente que a sua atenção é algo precioso, um artigo de luxo que precisa ser conquistado com mérito, e não algo que você entrega por carência ou solidão. Enquanto o mercado está saturado de homens ansiosos, disponíveis 24 horas por dia no WhatsApp e implorando por um oi, você oferece o luxo da escassez autêntica, não respondendo por ansiedade e não preenchendo o silêncio com frases feitas ou memes superficiais que só demonstram falta de conteúdo. Ela lê em você um mapa vivo de experiências, onde cada fio de cabelo branco e cada ruga ao redor dos olhos contam a história de alguém que viveu com gosto, enfrentou seus próprios infernos de frente e retornou com uma calma que só os anos e as cicatrizes transformadas em lições podem proporcionar ao espírito de um homem. A verdadeira tensão que você cria não vem de movimentos calculados ou técnicas de conquista, manjadas, mas daquela mirada firme que sustenta o contato visual com calidez, demonstrando que você realmente a escutou e que está presente naquele instante, sem a mente divagando em preocupações triviais. Ela não sente que está diante de um rapaz tentando desesperadamente conquistar ou impressionar, mas sim diante de alguém que já não precisa competir com ninguém e que, justamente por essa paz de espírito, já venceu todas as disputas antes mesmo delas começarem. A sua voz tranquila, grave e, tipicamente brasileira, não tenta preencher o ambiente de forma invasiva, mas cai com a precisão de quem tem domínio completo de si mesmo, despertando nela um desejo primário e instintivo de estar perto de uma energia que transmite paz e segurança em um mundo tão caótico. Quando você finalmente decide se aproximar, o faz com a naturalidade de quem respira, sem pressa e sem nenhuma fome emocional, mostrando que a sua presença não envelhece, ela domina e irradia uma força que a desarma, completamente, fazendo-a sentir que encontrou um porto seguro. Sinta como a sua escassez de pressa e a sua capacidade de estar presente, sem exigir absolutamente nada em troca, se tornam um ímã poderoso para mulheres que vivem exaustas em um mundo que as empurra a correr o tempo todo atrás de metas vazias. Pois quando elas encontram um homem que vibra nessa frequência tranquila e magnética, é como se finalmente pudessem soltar um peso que carregam há anos, permitindo que a feminilidade delas floresça diante da sua masculinidade sólida. Você não precisa fazer nada extraordinário ou performático. Você simplesmente existe de uma maneira que quase ninguém mais conhece hoje em dia, e essa autenticidade é tão rara que se torna irresistível para qualquer mulher que busque verdade. Um homem de 60 anos vive com a consciência plena de que nada o define mais do que o que foi vivido, não precisando presumir cicatrizes ou mencionar experiências passadas, pois sua postura, seu rosto e o seu silêncio já revelam tudo o que é necessário para quem sabe ler os sinais da vida. Essa profundidade silenciosa, que não depende de palavras articuladas, é o que cria uma atração que nenhum jovem consegue igualar, por mais que tente brilhar com artifícios modernos ou ostentação, porque a mulher brasileira sente essa energia antes mesmo de você abrir a boca, percebendo-a na sua forma de sentar no café, na maneira de manter a calma diante de um imprevisto e no modo como seus olhos se fixam nos dela, com um misto de calidez e firmeza que não força a situação e nem retrocede por timidez. Ela sente que não está diante de um rapaz tentando conquistar um troféu para o ego, mas sim diante de alguém que já não compete com a sombra dos outros e que justamente por isso emana uma vitória natural que é sentida na pele. Quando você decide falar, sua voz não tenta preencher o ambiente de forma desesperada, mas suas palavras caem como gotas exatas em um solo seco, sem nenhum exagero, comunicando um domínio completo de si mesmo, que é a maior prova de poder que um homem pode oferecer.
Controlar o próprio mundo interior é a qualidade que mais desperta o desejo feminino profundo, superando qualquer característica física passageira, especialmente para mulheres de 30 ou 40 anos que passaram anos cercadas por homens que temem o silêncio e tentam demonstrar valor em cada frase vazia que pronunciam. Você não corre, não persegue e não se altera com a facilidade dos imaturos. E essa maneira de estar presente abre um espaço sagrado onde ela se sente vista e escutada de verdade, sem as pressões ou expectativas de quem ainda tem fome emocional, ativando nela um impulso primário e instintivo que diz que você é alguém capaz de sustentá-la se o mundo inteiro tremer sob seus pés. Você é aquele que não se derrubaria no meio do caos. Alguém que conhece a vida por feridas reais superadas, e não por teorias de livros ou vídeos motivacionais. E essa sensação desperta nela um desejo que busca a proximidade com uma energia que dá paz em meio à tempestade. O homem maduro se torna um refúgio seguro e, ao mesmo tempo, uma tempestade silenciosa que ela não consegue decifrar totalmente, o que o torna ainda mais atraente e magnético em um mercado de sentimentos superficiais e passageiros. Ela pode até tentar aparentar uma certa indiferença inicial, ou manter a postura de mulher independente e inabalável. Mas o corpo dela a traiciona no toque involuntário no cabelo, no ajuste cuidadoso da roupa, ou no olhar que desvia quando encontra a sua firmeza. E você reconhece cada um desses sinais porque a vida já te ensinou a ler nas entrelinhas o que os outros ignoram por pura pressa. A escassez de um homem que sabe exatamente quem é, que não roga por migalhas de afeto e que não tem mais aquela fome emocional descontrolada. Domina um mercado saturado de excessos e homens disponíveis demais, que se tornam previsíveis e desinteressantes. E quando ela nota que você não está desesperado por atenção e que sua vida tem um peso real, fundamentada em valores sólidos e experiências vividas, o desejo começa na pergunta silenciosa que ecoa na mente dela sobre como seria ser realmente vista e protegida por alguém com esse peso de alma. A escassez de um homem que se sente completo sozinho vale muito mais do que qualquer atributo exterior ou beleza física, pois quando ela percebe que você não está mendigando aprovação, ela começa a se perguntar o que precisa fazer para entrar no seu mundo. Enquanto outros buscam impressionar de imediato com urgência e truques baratos de sedução, você se mantém firme na sua essência e sabe que o verdadeiro poder está em não perseguir, deixando que o que é genuíno chegue até você sem que você precise se quebrar em tentativas vazias ou humilhantes. É essa sua calma, construída com anos de lágrimas, risos, derrotas amargas e vitórias suadas, que a desarma completamente, pois ela pode até admirar a energia passageira de um jovem, mas perde o fôlego por um homem, que irradia uma força que não precisa ser mostrada para ser sentida por todos ao redor. Quando você finalmente decide se aproximar para puxar uma conversa, não o faz com frases ensaiadas de internet ou movimentos calculados, mas com a mesma tranquilidade com que respira o ar da manhã, fazendo com que ela sinta que tudo ocorre de maneira correta, segura e perfeitamente sincronizada. Nenhum jovem, por mais que se esforce em treinamentos de oratória ou técnicas de persuasão, pode replicar essa naturalidade que emana de você, porque ela não nasce de fórmulas prontas, mas de uma vida acumulada, que se manifesta na sua voz grave e serena, ao dizer algo simples, acelerando o coração dela, sem que ela entenda o porquê dessa reação física tão intensa. Suas palavras não tentam enamorar ou seduzir de forma barata. Elas simplesmente existem com o peso da verdade. E é essa existência autêntica que conquista e constrói uma tensão baseada na presença real, naquele olhar que não invade a privacidade dela, mas também não recua diante do desafio, e naquele silêncio que funciona como um abraço invisível e reconfortante. O desejo feminino se acende de forma incontrolável quando ela sente, no fundo da alma, que está diante de um homem que poderia sustentá-la sem perder a própria estrutura. Alguém que se mantém firme e inabalável mesmo quando as coisas se complicam ou quando o mundo ao redor parece desmoronar em caos. Você é esse homem porque finalmente entendeu que nada externo define o seu valor e que a verdadeira grandeza aparece justamente quando você já não precisa demonstrá-la a ninguém para se sentir validado. Por isso, quando você notar aquele brilho especial e úmido no olhar de uma mulher mais jovem, ou aquele morder de lábio involuntário que ela faz enquanto te ouve,
Saiba que o corpo dela está confessando uma verdade biológica que a mente dela ainda nem começou a processar direito. E nesse momento, meu amigo, você só precisa reconhecer isso com a autoridade de quem sabe, por experiência própria, que a presença não envelhece com o passar dos anos. Ela simplesmente domina cada centímetro do espaço que ocupa. Sinta o peso dessa autoridade natural que não grita, mas que se faz ouvir pelo simples fato de ser íntegra e real, transformando o seu amadurecimento no maior trunfo que você poderia carregar em qualquer interação social ou íntima. Esta maestria que você carrega nos ombros é o que diferencia o homem que busca do homem que é buscado, pois a sua energia irradia a certeza de quem já caiu inúmeras vezes, levantou-se com dignidade e aprendeu que a vida não gira em torno de uma notificação fútil de celular ou de um encontro casual sem propósito. Para você, uma existência abundante significa que uma mulher é uma companhia agradável e bem-vinda, mas nunca o centro único do seu universo. E é justamente essa postura que gera nelas uma tensão sexual baseada no que não é dito explicitamente. É a firmeza de um olhar que sustenta o contato por 2 segundos mas, sem ser invasivo ou desrespeitoso, e a voz que não precisa subir o tom ou gritar para ser obedecida e respeitada em qualquer ambiente. Note como o seu corpo ocupa o espaço de maneira serena, sem pedir licença para existir e sem impor nada pela força, agindo como um refúgio seguro em um mundo de homens ansiosos que desaparecem por insegurança emocional. Você se ausenta porque tem uma vida real para gerir, livros que enriquecem sua alma para ler, jardins para cuidar com paciência e obrigações que mostram que seu tempo é valioso demais para ser desperdiçado com jogos infantis ou dramas desnecessários. Sinta a força dessa autoridade natural que vem de ter uma vida tão abundante e cheia de responsabilidades reais, provocando nelas uma mistura intensa de curiosidade e desejo que se torna difícil de controlar, conforme elas percebem a profundidade do seu caráter. Você controla o seu desejo com a mesma maestria com que controla sua própria respiração, e ao fazer isso sem esforço aparente, acaba despertando um desejo nela que é impossível de ignorar, pois ela percebe que está diante de uma força da natureza. Essa masculinidade que não faz ruído, mas que simplesmente domina qualquer lugar porque comunica que você é um homem que não precisa de aprovação externa para dormir tranquilo, e essa escassez de necessidade emocional é o que há de mais raro e valioso em um mercado saturado de excessos e carências. Sinta a força dessa autoridade natural, que vem de ter uma vida tão abundante e cheia de responsabilidades reais, que qualquer mulher que chegue nela se torna uma companhia agradável, mas jamais o centro absoluto do seu mundo, provocando nela uma mistura intensa de curiosidade e desejo difícil de controlar. O jovem de 30 anos corre, persegue e se desespera diante do mínimo silêncio, mas você entende que a verdadeira tensão sexual nasce justamente do que não ocorre, do copo que gira entre seus dedos enquanto você ouve sem interrupções, da calma com que sua mão repousa e da suavidade de um comentário simples que provoca um calor inesperado na pele dela. Você controla o seu desejo da mesma forma que controla sua respiração, e ao fazer isso sem esforço, você acaba controlando o desejo dela também, pois ela percebe que está diante de alguém que poderia sustentá-la se o mundo inteiro começasse a tremer agora mesmo. Não se compare com rapazes que ainda estão tentando entender como o mundo funciona, pois suas canas são uma coroa natural e seu abdômen de uma vida vivida com gosto, com risos intensos e momentos que deixaram marcas reais que nenhuma academia pode esculpir. Quando você decide se aproximar, não usa frases ensaiadas, mas sim a naturalidade de quem sabe que o que é genuíno chega sem que você precise se quebrar em tentativas desesperadas, fazendo com que ela sinta que o mundo se sincroniza naquele instante, só de ouvir sua voz grave e serena. Você é o refúgio e a tormenta silenciosa ao mesmo tempo, um homem que irradia uma força que não precisa ser mostrada, e é essa segurança inabalável que faz com que ela queira mostrar a melhor versão de si mesma, apenas para ganhar um pouco da sua atenção seleta. Sinta como a sua escassez de pressa e a sua capacidade de estar presente sem exigir nada se tornam um ímã para mulheres que vivem exaustas em um mundo que as empurra a correr o tempo todo, pois quando elas encontram um homem que vibra nessa frequência tranquila e magnética, é como se finalmente pudessem soltar um peso que carregam.
Há anos. Você não precisa de artifícios para brilhar, porque sua postura, seu rosto e seu silêncio revelam uma profundidade que nenhum jovem consegue igualar, e essa autoridade silenciosa se infiltra em cada palavra dita com calma, sem a necessidade de preencher o ambiente com barulho desnecessário. É nesse domínio completo do seu mundo interior que reside a qualidade que mais desperta o desejo feminino, muito além de qualquer característica física, pois você abre um espaço onde ela se sente vista e escutada de verdade, sem as pressões ou as expectativas de quem ainda tem fome emocional e tenta provar valor em cada frase. Essa segurança construída com lágrimas, risos, derrotas e vitórias é o que realmente a desarma, transformando você em um refúgio que não se derrubaria no meio do caos e em uma tempestade silenciosa que ela não consegue decifrar totalmente, o que te torna ainda mais atraente aos olhos dela. Enquanto os outros buscam impressionar com urgência, você se mantém firme e reconhece os sinais mínimos que o corpo dela confessa, como o toque no cabelo, o baixar do olhar ou a respiração que muda, sem precisar presumir nada, apenas ocupando o seu lugar com a dignidade de quem já viu demais para se impressionar com o superficial. A escassez de um homem que sabe quem é e que não roga por atenção vale mais do que qualquer atributo exterior, e quando ela nota que sua vida tem um peso real e que você não depende de ninguém para se sentir completo, o desejo dela se acende, de forma instintiva e primária. A tensão não se cria com toques rápidos, mas se constrói com essa presença absoluta, com o olhar que não invade, mas também não recua, e com a certeza interna de que você poderia sustentá-la sem perder sua própria estrutura. Você é esse homem porque finalmente entendeu que a verdadeira grandeza aparece justamente quando você não precisa mais demonstrá-la a ninguém, agindo com a mesma naturalidade com que respira e fazendo com que tudo ao seu redor pareça sincronizado e correto aos olhos de quem te observa. Lembre-se sempre de que a sua presença não envelhece, ela domina, e cada ano vivido é um degrau a mais nessa escada de autoridade e experiência, que te torna irresistível para quem busca profundidade e clareza em um mar de superficialidade tipicamente moderno. Imagine aquela mulher que, ao cruzar o seu caminho, sente um impulso físico profundo e quase incontrolável, não por um figurão de capa de revista, mas pela solidez de um homem comum que não tenta aparentar absolutamente nada, exalando uma força que vem de dentro. Ela percebe a sua energia antes mesmo de você dizer a primeira palavra, notando a sua maneira de caminhar sem pressa, e a serenidade de um corpo que ocupa o espaço sem pedir permissão, e sem precisar se impor de maneira agressiva ou desnecessária. Enquanto os jovens tentam desesperadamente chamar a atenção com barulho e ostentação, você traz consigo um silêncio que é infinitamente mais poderoso, pois comunica que você já venceu batalhas suficientes para não precisar mais participar de qualquer jogo de aprovação social. É essa ausência de esforço, essa masculinidade que simplesmente é, que domina o ambiente e faz com que ela perca a compostura, mexendo no cabelo ou desviando o olhar, tentando esconder que está totalmente impactada por alguém que exala uma certeza que nenhum filtro digital ou exercício extremo poderia replicar. O seu grande diferencial é que a sua vida é real, completa e cheia de responsabilidades, genuínas, o que faz com que qualquer mulher que chegue até você seja uma companhia agradável, mas nunca o centro absoluto do seu universo. Essa sensação de que o seu mundo não gira em torno dela provoca uma mistura intensa de curiosidade e desejo, pois ela sente que a sua atenção é algo que precisa ser conquistado e não algo que você entrega por pura carência ou solidão. Enquanto o mercado está saturado de homens ansiosos e disponíveis 24 horas por dia, você oferece o luxo da escassez autêntica, não respondendo por ansiedade e não preenchendo o silêncio com frases feitas ou memes superficiais que nada dizem sobre quem você realmente é. Ela lê em você um mapa de experiências, onde cada cana e cada ruga contam a história de alguém que viveu com gosto, enfrentou seus próprios infernos e retornou com uma calma que só os anos e as cicatrizes transformadas em lições podem proporcionar. A verdadeira atenção que você cria não vem de movimentos calculados, mas daquela mirada firme que sustenta o contato visual com calidez e do silêncio que prova que você realmente a escutou de forma profunda e respeitosa. Ela não sente que está diante de um rapaz tentando conquistar, mas sim diante de alguém que já não precisa competir e que justamente por isso já venceu em todas as esferas da vida.
A sua voz tranquila e grave não tenta preencher o ambiente, mas cai com a precisão de quem tem domínio completo de si mesmo, despertando nela um desejo primário e instintivo de estar perto de uma energia que transmite paz e segurança absoluta. Quando você finalmente decide se aproximar, o faz com a naturalidade de quem respira, sem pressa e sem fome emocional, mostrando que a sua presença não envelhece, ela domina e irradia uma força que a desarma completamente. Sinta como a sua escassez de pressa e a sua capacidade de estar presente, sem exigir nada, se tornam um ímã para mulheres que vivem exaustas, em um mundo que as empurra a correr o tempo todo atrás de algo que não conhecem. Pois quando elas encontram um homem que vibra nessa frequência tranquila e magnética, é como se finalmente pudessem soltar um peso que carregam há anos, permitindo-se apenas ser quem são na sua presença. Você não faz nada extraordinário ou performático para chamar a atenção. Você simplesmente existe de uma maneira autêntica, que quase ninguém mais conhece no mundo apressado de hoje. E essa autenticidade é tão rara que se torna imediatamente irresistível para qualquer mulher que busque profundidade. Um homem de 60 anos vive com a consciência plena de que nada o define mais do que aquilo que foi vivido intensamente, não precisando presumir cicatrizes ou mencionar experiências passadas para validar seu valor, pois sua postura, seu rosto e seu silêncio já revelam tudo o que é necessário para quem sabe ler os sinais da vida. É essa profundidade sem palavras que cria uma atração que nenhum jovem consegue igualar, por mais que tente brilhar com artifícios caros, porque ela sente essa energia antes mesmo de você. Abrir a boca, percebendo-a na sua forma de sentar, de manter a calma e na maneira como seus olhos se fixam nos dela, com um misto de calidez e firmeza que não força e nem retrocede. Ela sente que não está diante de um rapaz tentando conquistar um troféu, mas sim diante de alguém que já não compete com a sombra de ninguém e que, justamente por isso, já venceu todas as batalhas antes mesmo de começar a falar. Quando você decide usar a sua voz, ela não tenta preencher o ambiente de forma desesperada, mas suas palavras caem como gotas exatas de sabedoria, sem nenhum exagero, comunicando um domínio completo de si mesmo, que é o maior afrodisíaco para a alma feminina. Controlar o próprio mundo interior é a qualidade que mais desperta o desejo, superando qualquer característica física, especialmente para mulheres de 30 ou 40 anos, que passaram anos cercadas por homens imaturos que temem o silêncio e tentam demonstrar valor em cada frase vazia que pronunciam ao vento. Você não corre, não persegue e não se altera por pouco, e essa maneira de estar presente abre um espaço sagrado onde ela se sente finalmente vista e escutada de verdade, sem as pressões ou as expectativas de quem ainda tem fome emocional, ativando nela um impulso primário e instintivo de que você é o homem capaz de sustentá-la se o mundo tremer. Você é aquele que não se derrubaria no meio do caos, alguém que conhece a vida por feridas reais superadas e não por teorias de internet, e essa sensação desperta nela um desejo profundo que busca a proximidade com uma energia que dá paz e segurança em tempos de incerteza. O homem maduro se torna ao mesmo tempo um refúgio seguro e uma tempestade silenciosa que ela não consegue decifrar totalmente, o que o torna ainda mais atraente e intrigante aos olhos dela conforme o tempo passa. Ela pode até tentar aparentar uma certa indiferença inicial, mas o corpo dela a traiciona no toque sutil do cabelo ou no ajuste cuidadoso da roupa quando você está por perto. E você reconhece esses sinais porque a vida já te ensinou a ler o que os outros ignoram por pura pressa ou falta de atenção. A escassez de um homem que sabe exatamente quem é, que não roga por atenção e que não tem fome emocional, domina um mercado brasileiro saturado de excessos e homens disponíveis demais. Quando ela nota que você não está desesperado por aprovação e que sua vida tem um peso real, o desejo dela começa na pergunta silenciosa de como seria ser realmente vista por alguém com essa solidez de alma. Enquanto outros buscam impressionar de imediato com urgência, você se mantém firme e sabe que o verdadeiro poder está em não perseguir, deixando que o que é genuíno chegue sem que você precise se quebrar em tentativas vazias ou humilhantes. É essa sua calma, construída com anos de lágrimas, risos, derrotas e vitórias, que a desarma completamente, pois ela perde o fôlego por um homem que irradia uma força que não precisa ser mostrada para ser sentida na pele. Quando você
Finalmente decide se aproximar. Não o faz com frases ensaiadas, mas com a naturalidade de quem respira, fazendo com que ela sinta que o mundo se sincroniza naquele instante e que a presença de um homem de verdade não envelhece. Ela domina e protege.